Em 2019, a comitiva presidencial esteve na região para abrir mercados. E agora, quais são os novos desafios frente à pandemia? Hoje vamos estar reunidos com a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, a representação política e o campo científico. O tema: a diversificação dos produtos brasileiros no mundo árabe. A Câmara nasceu lá em 52, né? Agora, em início de julho, nós vamos fazer 68 anos. E ela vem construindo essa relação. A partir de 82 é que o comércio teve um ganho maior nessa relação, mas nós não podemos esquecer que as relações vêm sendo construindo e vêm sendo construindo passo a passo, sendo apoiadas muito também numa relação cultural, numa relação social, que vão dando sustentabilidade à relação comercial. E isso vem também trazendo investimento. Então, esta é uma grande base onde as coisas vão acontecendo. Então, a partir de 82, vamos dizer assim, nessas últimas 2 décadas, muito foi feito. Por exemplo, nós temos onde o Brasil levou os seus produtos aos países árabes, demonstrando em mais de 100 feiras, empresas, produtos brasileiros, onde nós pudemos dar acesso a todo esse nosso produto, principalmente do agronegócio brasileiro. Tivemos lá muitas delegações empresariais também levando isso, aprendendo muito a cultura árabe, vendo como é que se faz negócios com os árabes, aprendendo com eles, trazendo os árabes para cá, fazendo toda essa relação. Então, isso também vai criando essa cultura e vai trazendo esse relacionamento para que possa se chegar nessa relação muito de fidelidade, muito de lealdade que hoje os árabes têm com o Brasil e o Brasil tem com os árabes. Essa pandemia, infelizmente, ela veio, mas também ela trouxe grandes oportunidades e algumas já estão ocorrendo mesmo. E com elas alguns obstáculos, sem dúvida. Tivemos obstáculos, como temos aí o problema dos contêineres que não estão chegando da China, e com isso, no começo, tivemos cargas que não puderam ir, porém, aparecem algumas coisas que se aceleram. A gente já vinha estudando, desde 2015, rotas marítimas diretas para os países árabes. Agora, isso se mostrou urgente e se mostrou prioritário para nós e para os países árabes, rota do Brasil para os países árabes. E prioritário, porque a Liga Árabe, de quem a Câmara é subordinada, e nós somos a única Câmara reconhecida pela Liga, pela União das Câmaras Árabes, reconhecida no Brasil como representante dos 22 países, ela deu prioridade para a instalação dessas rotas marítimas. E agora virou urgente isso, porque se percebeu que eles têm toda uma necessidade de garantir muito os alimentos para lá. Então, essa e uma outra oportunidade que surgiu, eles estavam investindo muito também no suprimento interno de alimentos, né? E com isso, com a pandemia, eles congelaram um pouco esses investimentos, para voltar a comprar alimentos, principalmente do Brasil. Então, nós voltamos a ter a oportunidade de vender mais produtos com valor agregado, o que não deixou de também manter a venda que nós já começamos a fazer de produtos complementares para a produção local deles. Então, essas são 2 oportunidades muito importantes que aparecem aí já, e os desafios estão aí para a gente se vencer. Uma são as rotas marítimas, importantíssimas, outra é uma maior agilidade nos processos de exportação, que nós já estamos implantando através da certificação digital, já temos isso com alguns países. Outra é uma maior demanda de produtos, que nós já criamos um comitê, inclusive, estratégico comercial, para encontrar novos fornecedores agrícolas para os Emirados, para o Bahrein e para o Egito, que estão nos demandando
muito mais produtos? E eu acho que a gente tem duas grandes regiões hoje que nos interessam muito. A China, né, mas é uma relação mais recente, né? A China ela cresce na pauta brasileira de 2000 para frente. Em 2000 a China representava 2% da pauta agrícola, hoje é 35%. Mas os países árabes estão conosco desde os anos 70, né, conforme já foi dito aí pelo Tamer, né? Quer dizer, é uma relação bem mais antiga, muito forte. Atualmente, os países da Liga Árabe importam 110 bilhões de dólares em produtos do agronegócio, sendo que o Brasil exporta para eles em torno de 9 bilhões de dólares. Né? Se nós pegarmos todos os países do Oriente Médio e do Norte da África, a gente chega a 13 bilhões de dólares em exportações de agro. Né? Nós somos hoje o maior fornecedor de produtos de agronegócio para os países árabes, né? Se a gente considera países individuais. Né? Então, a gente é muito importante, a gente é o maior fornecedor de carne halal do mundo, né? Já temos isso já há 40 anos, né? Já somos muito, muito fortes nessa área. Essa região depende de importações, né? Ela é uma região que importa 110 bilhões, exporta 40 bilhões, quer dizer, ela tem aí um déficit importante, vai continuar tendo, porque é uma região que tem poucos recursos naturais, tem falta de água, né, tem problemas de solos. Então, eu diria que é um casamento antigo e temos, obviamente, alguns desafios. Né? Eu acho que um desafio muito importante é a gente diversificar ainda mais as nossas exportações para toda essa região. Né? Nós estamos, nesse momento, muito centrados em Arábia Saudita, Emirados Árabes, Turquia, Egito, né? Tem muitos outros países que dá para ampliar o comércio, né? Temos que diversificar produtos também, né? Hoje, praticamente, a gente vende para os árabes basicamente açúcar, né? Que é 20% do que a gente vende, frango 18%, carne bovina 16%, milho 15%, soja 10% e agora animais vivos 6%. Portanto, é muito concentrado em poucos produtos. Eu quero aproveitar o gancho do Marcos e do Rubens Hanum para dizer que também não são todas sempre flores nessa relação. A pandemia, nesse ponto, vem nos ajudar, como o Brasil, porque havia alguns países árabes, e não a sua totalidade, porque os 22 são muito importantes no Brasil, mas alguns deles estavam fazendo situações como o Brasil que estavam diminuindo. Se você olhar no processo histórico, em alguns países como a Arábia Saudita, estavam endurecendo por questões políticas de subsídio e beneficiamento à indústria local. E o Brasil, então, sofria de uma maneira injusta delistamento de plantas. As plantas estavam sendo delistadas sem uma razão técnica, porque nós nunca deixamos de exportar e sempre fomos o maior fornecedor dos países árabes e queremos permanecer assim. A pandemia agora vem e coloca as coisas no seu devido lugar. É muito difícil produzir lá. E nós não estamos querendo que não seja produzido no Oriente Médio, mas nós queremos que o Brasil seja tratado como sempre foi, como o grande parceiro daqueles países. E é por isso que está crescendo agora, porque as pessoas que são compradores estão olhando para o lado e dizendo assim, eu já estou tendo problemas com a pandemia e não consigo produzir suficientemente aqui. Onde eu vou buscar essa carne? Tenho que garantir com o Brasil. Então isso vai reposicionar essa relação. Aquele endurecimento aí nos últimos 6 anos, no ano passado, em 2019 especialmente, tenho certeza que não vai agora prosperar. Nós vamos recuperar aquela relação salutar que tivemos, que o Marcos muito bem falou. Quando teve Primavera Árabe, principalmente na Arábia Saudita, não faltou nada de frango para que eles pudessem ter fornecimento de alimentos. E nós queremos continuar assim. A prova é que nós crescemos agora 5% nas exportações. No Oriente Médio a gente até diminuiu um pouco, porque são ajustes de produção e também tem a ver com o Ramadã. O Ramadã começou um pouco mais agora, um pouquinho mais cedo com relação ao ano passado, então isso mexe no período de compras, então dá uma diferença nos volumes comprados. Mas já fizemos nesse quadrimestre mais de $500 milhão, quase 4 bilhões de reais somente para o Oriente Médio. Realmente a dificuldade de movimentação das pessoas acaba atrapalhando o desenvolvimento do nosso projeto. Sempre lembrando que esse projeto ele necessita uma especificação técnica, um conhecimento ali do local. Nós já avançamos bastante isso com o apoio da SAGIA,
que tem nos apoiado e com o qual firmamos o contrato e anunciamos durante o FII, inclusive você esteve lá, falou com a gente durante aquele evento e anunciamos o investimento naquele país, na Arábia Saudita, de 120 milhões de dólares, cujo objetivo é ter a produção local de alimentos e também acoplada à distribuição local que nós já temos. A nossa relação, como já disse, é de bastante, há muito tempo atrás, de um longo prazo, que começou ainda na década de 70, e hoje nós já temos toda a distribuição local, com pessoas, com funcionário, com um time presente lá, com a nossa marca Sadia, e agora também com o investimento para a produção de alimentos em solo saudita. Então é esse o objetivo que demonstra e reforça o nosso comprometimento, exatamente como o Santin disse, de uma relação de longo prazo, de laços fortalecidos, onde a gente possa sim apoiar, usar a nossa tecnologia aqui, usar o conhecimento que a gente tem na produção de aves, na produção de frangos, para que a gente possa, junto com os países árabes, especificamente no caso da Arábia Saudita, ter a produção local. No mês de janeiro desse ano, seguindo a orientação da própria ministra Tereza Cristina, depois de ter estado lá o ano passado, em outubro, nós fizemos uma missão aos Emirados Árabes, e aí o deputado Alceu Moreira traz um ponto, queria retomar essa questão aqui, que são as oportunidades de diversificação. Então, nós temos produtores aqui no Brasil, e lá nessa viagem nossa aos Emirados, nós pudemos ver que exportaram grão de bico, que é uma oportunidade interessante de diversificação. Aqui no Centro-Oeste, nós temos produtores que já produzem grão de bico, fizeram exportação, e conversando com empresas lá dos Emirados, nós vimos que há também interesse por frutas e hortaliças, especificamente a questão da genética, que empresas brasileiras têm acesso a essa genética adaptada à questão de clima, como é o clima daquela região, com baixa disponibilidade de água. Enfim, obviamente que o cultivo todo é feito sob proteção, cultivo protegido, mas essa é uma nova possibilidade que, enfim, aparece de diversificação. Apesar de toda essa situação que o Brasil, que o mundo vive, na verdade, da pandemia do coronavírus, esse ano nós estamos comemorando uma safra recorde. São mais de 250 milhões de toneladas e o campo continua firme. O Brasil só utiliza 8% do seu território para produzir mais de 250 milhões de toneladas. O comércio entre os países é apenas uma artéria de ligação. A relação entre os países, embora ela sendo facilitada pelas necessidades comerciais multilaterais, ela sempre envolve outros setores. Por exemplo, os países árabes estão exportando para nós produtos minerais para fazer a composição de solo e produtividade das nossas lavouras. Mas eles também, cada lugar que se vai, nós estávamos no Egito viajando, por exemplo, e eles têm todo o interesse em fazer intercâmbio em pesquisas. Portanto, o valor da Embrapa para nós estabelecermos e aprofundarmos as relações comerciais com os países árabes é importantíssimo na pesquisa. Então, a gente precisa sair deste eixo estreito de achar que a nossa relação com o mundo árabe é uma relação de fornecedor para o cliente. Não, ela não é assim. Eles têm muito maior interesse, têm poder político no mundo inteiro, eles podem investir em setores que são importantíssimos para nós, principalmente com o problema fiscal que nós temos hoje. Se nós não conseguirmos dar para o Brasil a estruturação em logística, tecnologia, inovação, por exemplo, se não conseguirmos investir adequadamente em conectividade, como nós vamos incluir a população brasileira, os produtores de todos os lugares do Brasil, se a conectividade vai ser tão importante quanto a terra e a água?
Como faremos isto? Como faremos com a nossa estrutura portuária? Como faremos com os nossos trens? Como faremos com o transporte hidroviário? Como faremos com as nossas rodovias? Nós temos uma série de setores que é absolutamente necessário o investimento. Eu estou dizendo com clareza que a parte política é abrir este processo para discutir outros setores que tornam os interesses comuns muito mais completos, muito mais fidelizados e muito mais definitivos, né? Tenho absoluta certeza disso.